Olá, gente. Vamos então ao exercício 2 da lista de apoio da semana 6. Uma primeira consideração. Eu resolvi esse exercício de uma maneira. No gabarito, eu percebi agora que está resolvido de uma outra maneira, né? A grande diferença é que eu sei que a constante dos gases é igual a 8,31 a unidade lá. É joules vezes mol a menos 1 vezes Kelvin menos 1. Então eu sei que esse é o valor do parâmetro R, que é a constante do gás ideal. Só que o exercício em si, ele não forneceu esse valor. Então, subentende-se que você não sabe qual é o valor de R, e portanto você precisa usar algumas relações matemáticas de maneira a cancelar ou obter esse valor, etc. Então, como eu resolvi de uma maneira, no exercício o gabarito resolveu de outra, eu vou me ater ao gabarito, né, porque está mais próximo do que foi pedido. Os valores são os mesmos. Bem, o resultado não teve nenhuma alteração. É só uma questão de dados fornecidos. Como não forneceu dado de R, então teoricamente você não poderia saber R. Bom, então vamos começar o exercício. Para uma certa mistura de gases ideais, a razão entre as capacidades térmicas é γ igual a 1,5. Então ele quer dizer que Cp sobre Cv é igual gama, e gama é igual a 1,5. E eles são independentes da temperatura. Ela é submetida ao ciclo de transformações quasi-estáticas esquematizado no diagrama PV, que eu coloquei aqui. No estado A, o volume do gás é 120 litros. E pressão PA igual a 1,2 bar, que eu já transformei aqui para Pascal. E a temperatura TA é igual a 320 Kelvin. O volume comum aos estados B e C é igual a 180 litros. A transformação CA é uma isotérmica. No item A, ele pede para determinar a temperatura da mistura no estado B, que é TB, e a pressão no estado C, que é PC. Tendo que a temperatura em B e a pressão em C. Mais uma consideração que eu acabei de me lembrar. Bom, vejam que aqui, nessa relação, eu tenho o calor específico para pressão constante e calor específico para volume constante. Mas eu tenho também a capacidade térmica para volume constante e a capacidade térmica para pressão constante, que é diferente de CV, que é diferente de CP. Tudo bem? Então, C maiúsculo, quer seja para pressão ou volume constante, C maiúsculo é capacidade térmica. C minúsculo, seja para volume constante ou pressão constante, é calor específico. É claro que eu posso relacionar através dessa seguinte fórmula. Ou ainda eu posso usar a massa. Mas o importante é que vocês saibam que tem uma grande diferença entre a capacidade térmica e o calor específico. Então, o que pode aparecer na fórmula é que calor é igual a capacidade térmica vezes a variação de temperatura, ou
calor é igual calor específico vezes número de mols vezes variação térmica. Tudo bem? A unidade de Q, obviamente, continua sendo a mesma. E a única diferença é que eu substituí a capacidade térmica por esse termo, que é o calor específico vezes o número de mols. Tudo bem? Então, não confundam capacidade térmica com calor específico. Bom, agora olhando para o nosso sistema, eu sei que é um gás ideal. Do estado A para o estado B, eu tenho uma transformação isobárica, né? A pressão se mantém constante, só que o volume aumenta. De B para C, eu tenho uma transformação isométrica. A pressão diminui, mas o volume se mantém o mesmo. De B para C, o exercício fala que é uma transformação isotérmica. Tanto o volume quanto a pressão variam, né, de maneira a chegar no estado inicial novamente. Quer dizer que a temperatura se mantém a mesma nessa transformação. Bom, segundo a resolução do exercício, primeiramente ele quer calcular a temperatura em B. Sabendo que é um gás ideal, então para praticamente todas as relações ou os cálculos envolvidos, eu sei que PV, pressão vezes o volume, igual nRT. Como eu estou num sistema fechado, então não há alteração da quantidade de massa, quantidade de moléculas dentro do recipiente, eu posso isolar esse termo NR, que ele vai se manter constante durante todo o procedimento, né, para todos os estados termodinâmicos. Então, NR vai ser igual a PV sobre T. Então, como essa relação vai se manter constante, ela vai funcionar para os três estados. Então, NR vai ser igual a PA-VA sobre TA, que vai ser igual a PB-VB sobre TB, e vai ser igual a PC-VC sobre TC. Então, novamente, esse termo, por ser uma constante, vai fazer com que essas relações PV sobre T para o estado A, PV sobre T para o estado B, PV sobre T para o estado C, sejam constantes. A relação, é claro que muitas vezes os valores vão ser alterados, mas eles vão se alterar de maneira que essa relação permaneça constante, igual a NR. E outro motivo para eu poder fazer essa relação, aliás, para eu precisar fazer a relação, é porque o exercício não fornece nem a quantidade de gás que está dentro, né, nem fornece, a priori, ferramentas para calcular, e também não explicita, como eu já tinha dito, o valor da constante dos gases. É claro que esse é um valor tabelado e poderia ser usado logo de cara, que foi o que eu fiz. Mas quem quer que corrija o exercício, ele pode descontar algum ponto por você ter usado um valor que não foi fornecido pelo exercício, pelo enunciado do exercício. Então por isso que a gente vai resolver dessa maneira. Bom, eu sei que entre PA, entre o estado A e o estado B, a pressão se mantém constante. Então, eu posso pegar essas duas relações, que já estão numa igualdade, substituir os valores de maneira a encontrar a temperatura em B, uma vez que a temperatura em A foi fornecida. Então, pegando já essa relação, a pressão em A é 1,2 vezes 10 a quinta, vezes o volume em A, que é 120 litros, ou seja, 0,120 metros cúbicos,
dividido pela temperatura em A, que é 320 Kelvin. Então a pressão em B, que vai ser igual à pressão em A, é 1,2 vezes 10 à quinta, vezes o volume em B, que é 0,180 metros cúbicos, dividido pela temperatura em B. Bom, esse termo, como eu já tinha falado, né, PA é igual a PB, então eles podem ser cancelados. Eu nem precisava ter colocado os valores aqui. Vou passar o TB para esse lado multiplicando mesmo. Então, TB vai ser igual a 0,180 vezes, vou passar o 320 para cá multiplicando, 320 dividido por 0,120. Então eu vou confirmar, já que eu não resolvi através desses cálculos. Um momentinho. Então, 180 vezes 320 dividido por 120. Então, TB é igual a 480 Kelvin. Bom, agora que eu calculei TB, falta eu ainda calcular a pressão no ponto ou no estado C. Então, o que eu quero é essa pressão aqui. A princípio, eu poderia pegar qualquer uma dessas relações, né, igualar com o estado C e obter PC. Vamos ver se a gente consegue usar o estado A mesmo. Então, a pressão em A vai ser 1,2 vezes 10 à quinta Pascal, vezes o volume em A, que é 0,120 metros cúbicos, dividido pela temperatura em A, que é 320 Kelvin, vai ser igual a PC, que é o que eu quero calcular, vezes o volume em C, que é igual ao volume em B, que é 0,180 metros cúbicos, dividido pela temperatura em C. Bom, temperatura em C. O exercício não fornece diretamente, mas ele diz que a transformação de C para A é uma isotérmica, ou seja, não há alteração da temperatura. Isso significa que a temperatura em C é igual à temperatura em A. A temperatura em A é 320. Então, a temperatura em C também vai ser 320 Kelvin. Bom, percebo que eu já posso simplificar. Então, a pressão em C vai ser igual a 1,2 vezes 10 à quinta, vezes 0,120, dividido por 0,180. Fazendo os cálculos, 1,2 vezes 10 à quinta, vezes 0,120, dividido por 0,180.
e dá 8 vezes 10 a quarta Pascal. Então, bateu o resultado com o resultado do gabarito. Bom, então a gente encerrou o item A. Agora indo para o item B. Agora ele pede para a gente calcular as capacidades térmicas. Ele quer a capacidade térmica, CV e CP. Então, novamente, essas são as capacidades térmicas, não são os calores específicos. Bom, então, de acordo com a resolução do exercício, ele deixa alguns valores, né, que a gente vai de algumas relações em função de R, já que e de N também, já que são valores, parâmetros que a gente desconhece por enquanto. Bom, é dado que em um gás perfeito, Cp menos... Esse é o Czinho, viu? Vou deixar bem pequenininho. Calor específico, a pressão constante, menos o calor específico, a volume constante, é igual a R. E também é fornecido que calor específico, pressão constante, sobre calor específico a volume constante, é igual a gama, e gama, por sua vez, é igual a 1,5. Então, ele substitui o CP, deve ser isso mesmo. Ele substitui CP por uma relação obtida a partir dessa primeira relação. Então, CP vai ser igual a R, passo para lá somando, mais CV. E agora substituo essa relação aqui. Então, gama vai ser igual a CP, e CP eu já tinha determinado que é R mais CV, dividido por CV. Ou R sobre CV mais 1. Tudo bem? É a mesma coisa, só que um pouco mais simplificado. Então, como eu sei que o valor de gama é igual a 1,5, então eu posso deixar de uma maneira mais prática de ser usado, né? O que eu vou fazer? Vou pegar essa expressão e vou isolar o CV. A primeira coisa que eu vou fazer é passar esse 1 para o outro lado, subtraindo. Então vai ficar gama menos 1 é igual a R sobre Czinho V. Agora eu passo esse CV para o outro lado multiplicando e esse gama menos 1 passo dividindo. Então Czinho V vai ser igual a R sobre
gama menos 1. Como gama eu sei que é 1,5, então vai ficar R sobre 0,5. Que é a mesma coisa que multiplicar R por 2. Tudo bem? A mesma coisa. Só deixei de uma maneira mais prática para poder ser usado mais para frente. Então, calor específico a volume constante é igual a 2 vezes R. Fazendo o mesmo tratamento, só que agora colocando o CP em evidência, então fazendo os mesmos passos, só que naquela relação de CP menos CV igual a R, eu tinha deixado o CP em evidência. Se eu deixar o CV, será CP menos CR, ou menos R. E aí eu vou fazer o mesmo tratamento e vou conseguir chegar numa expressão de CP em função de R. Que vai me dar CP igual a 3R. Então, tanto o calor específico a volume constante quanto o calor específico a pressão constante ficaram em termos de R porque o exercício não me forneceu. Bom, tanto a capacidade térmica a volume constante quanto a capacidade térmica a pressão constante podem ser calculados a partir da relação N vezes Czinho-V e Cp igual a N vezes Czinho-P. A gente já tinha calculado Czinho-V e Czinho-P em termos de R. O que a gente precisa calcular agora é o número de mols. Esse número de mols vai ser constante, vai ser o mesmo para as duas capacidades térmicas. Então, pegando novamente a nossa lei dos gases ideais, a gente já tinha determinado que NR é igual a PV sobre T. Pegando essa relação para qualquer um dos estados, né, que a gente já tenha todos os valores, A, por exemplo, então vai ser 1,2 vezes 10 a quinta vezes 0,120 dividido pela temperatura 320. Então, essa constante NR que a gente definiu será igual a 45 joules por Kelvin. Eu só defini essa constante. Essa constante ela se mantém para todos os estados. Mas para eu poder usar nessa relação, eu vou ter que isolar o N, que vai ser igual a 45 sobre R. Tudo bem? Agora eu vou substituir finalmente na fórmula da capacidade térmica. Bom, então, primeiro fazendo para CV, a capacidade térmica para volume constante será igual a 45 sobre R vezes
2R. Posso cancelar os R's, então a minha capacidade térmica para volume constante vai ser igual a 90 joules por Kelvin. Agora, Cp, capacidade térmica para pressão constante, vai ser igual a... O N se mantém o mesmo, 45 sobre R, vezes o Czinho P, que a gente já tinha definido como 3 vezes R. Novamente, cancelo. Cp será igual a 135 joules por Kelvin. Tudo bem? Então essa é uma maneira de determinar as capacidades térmicas, né, partindo das relações tanto da equação dos gases ideais, quanto da relação entre Czinho V e Czinho P, né? Uma vez que o exercício fornece gama, e a gente sabe que Cp menos Cv é igual a R. Tudo bem? Então essa foi a maneira que o exercício resolveu essa questão. Eu fiz de uma maneira muito mais fácil, porque eu já considerei o valor tabelado de R, e não precisei fazer todas essas relações. Mas, novamente, quem fosse corrigir, provavelmente corrigiria pelo gabarito da Univesp, então poderia considerar a minha resposta um tanto quanto errada, mesmo que os valores encontrados tenham sido os mesmos. Item C. Determine a quantidade total de calor absorvida pela mistura nas 3 etapas do ciclo, ou seja, ele quer que a gente calcule o calor total, então a gente precisa determinar o calor de A para B, mais o calor B para C, mais o calor de C para A. Então essa é a questão. Bom, vamos novamente colocar como o exercício respondeu. Bom, primeiramente ele fala que a transformação de A para B é uma transformação num regime isobárico, né? A pressão se mantém constante. Então, o calor, nessas condições de A para B, por ser isobárica, ela é dada por Czão P, que é a constante térmica, vou fazer bem grande até para não haver confusões. Czão P vezes a variação térmica, variação de temperatura. TB a gente já tinha... Bom, vamos desenvolver um pouco mais. Então o calor nessa transição será dado por Cp, a gente já tinha calculado e era 135. Isso mesmo, 135 joules por Kelvin. E a variação de temperatura é Tb menos Ta. Ta é 320. E Tb, que a gente calculou, 480. Então a variação térmica nesse
esse processo vai ser igual a 150, não, 170. 160, nenhum dos dois. Então 160 Kelvin. Então QA B vai ser igual a 135 vezes 160. QAB vai ser igual a 21.600. Tirar esse ponto. Então 21.600 joules. Então nessa transição AB foi depositado, foi absorvido 21.600 joules. Eu sei que é positivo, porque a variação da temperatura foi positiva, né? A temperatura final foi maior do que a temperatura inicial. Bom, já temos QA. QAB, aliás. Agora precisamos calcular QBC. QBC, bom, BC é uma transformação isométrica, onde a gente tem a diminuição da pressão mantendo o volume constante, o que significa que a variação de temperatura foi negativa. Então a gente pode calcular através da fórmula CV, Czão V, de novo, vou fazer bem grande para não confundir com calor específico, vezes a variação de temperatura. QBC será então, a gente tinha calculado o CV para, a capacidade térmica para volume constante, que era igual a 90, vezes a variação térmica. Agora, eu tenho TC menos TB. QBC será então igual a 90 vezes a temperatura em C é a mesma temperatura em A, que é 320 Kelvin, menos a temperatura em B, que é 480 Kelvin. QBC será então menos, porque o resultado dessa diferença vai ser negativo. Então aqui vai dar menos 160 vezes 90, que dá menos 14.400 joules. Então por que é negativo? Porque o sistema perdeu energia térmica. De B para C, a pressão diminui, ela baixa. Só que o volume se mantém constante. Isso significa que a temperatura do sistema caiu. Então, finalmente, o calor de C para A será igual. Nesse caso, essa transição termodinâmica ela é uma isotérmica e, portanto, o calor de A para C será igual ao trabalho realizado. Por quê?
a variação da energia interna é igual a zero. Isso daqui é a primeira lei da termodinâmica. Então, a gente poderia calcular ou determinar Q de separar através dessa área aqui. Seria o trabalho realizado nessa transição. Mas por conta dessa curva, a gente não conseguiria, né, pelo gráfico, calcular a área de uma maneira exata. Então a gente usa a integral, que pode ser aproximada, né, uma vez que o sistema se encontra em equilíbrio termodinâmico, para essa fórmula: N R vezes TA vezes logaritmo natural de volume de A sobre volume de C. O volume final dividido pelo volume inicial, uma vez que a transição foi de C para A. A temperatura é a temperatura de A, já que se manteve constante, então poderia usar simplesmente temperatura ou temperatura em C, não faria diferença. NR eu já tinha calculado. Então, Q separar é igual. Esse NR eu já tinha calculado antes de calcular a capacidade térmica. Tinha determinado que é 45 joules por Kelvin. A temperatura em A, que é 320 kelvins, vezes Ln do volume em A, que é 120 litros, ou 0,120 metros cúbicos, dividido pelo volume em C, que é 0,180 metros cúbicos. Separar A será igual. Então, 45 vezes 320 igual a 14.400 vezes 0,120 dividido por 0,180. Então, aqui dentro desse logaritmo natural, eu vou ter 0,66666, dízima periódica. Fazendo o logaritmo natural, logaritmo neperiano, teria que o calor será 0,405. O logaritmo dessa divisão vai dar isso. Portanto, que CA será igual menos 5.838,7 joules. Bom, agora que eu tenho os valores de QAB, QBC e QCA, eu posso somar todos. Vamos lá. Então, QAB é 21.600. Vou colocar assim. 21.600 menos, porque o QBC foi negativo, então menos 14.000
5.400. Menos, também porque o calor de separar variou negativamente, menos 5.838,7. Então, a variação total de calor, chamar de QT, vai ser a soma desses três valores, que dá 1.361,3 joules. Então, bateu com o resultado do exercício e bateu com o meu resultado, que eu tinha feito usando o valor direto de R. Bom, o último item, ele pede para a gente calcular o trabalho total desse sistema. A gente já tinha visto que, para a gente calcular o trabalho, a gente pode pegar pela área do gráfico. E no gráfico, o trabalho total seria dado pela área dentro do ciclo. Esqueçam que é a área dentro do ciclo. Então é só pegar essa área desse retângulo maior, né, limitados pelo trecho AB e pelo eixo X, e subtrair essa área que está rachurada em azul. É justamente o trabalho realizado na transição CA. Então o trabalho total será a área desse retângulo maior, que vai ser dado por P, que multiplica a altura, vai ser igual a P vezes o comprimento da base, que vai ser VB menos VA, menos a área rachurada em azul, que é igual a calor trocado de C para A. Lembra que numa isotérmica, a variação do calor é igual ao trabalho realizado, uma vez que a variação da energia interna é igual a zero. Então, novamente, isso aqui é a primeira lei da termodinâmica. Então, o trabalho total será dado. Bom, a pressão em A é 1,2 vezes 10 a quinta pascal. O volume em B menos o volume em A é a mesma coisa que 180 menos 120 litros. 180 litros menos 120 litros. O que me dá 60 litros, ou, em metros cúbicos, 0,06. Vou colocar aqui embaixo para ficar um pouco mais explícito. Isso aqui é volume em B, menos 0,120, que é o meu volume em A, igual a 0,06, já em metros cúbicos. Tudo bem? Metros cúbicos, resultados em metros cúbicos. E o valor do trabalho na transição, né, na CA, será igual a 5.838,7. Então, o trabalho total
será igual 1,2 10⁻⁵ vezes 0,06 menos 5.838,7, que dá 1.361,3 joules. Então percebam que o trabalho total do sistema, né, no ciclo, é semelhante à soma dos calores. Significa que o calor que foi utilizado para produzir trabalho é igual à soma dos calores absorvidos e dispersados, né, transformados em trabalho. Tá legal? O resultado bateu com o exercício, tudo bem? Então era só isso, gente. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eu desejo muito boa sorte na prova. Espero que vocês não precisem colar muito e que pelo menos sirva para vocês irem melhor na prova, entenderem melhor. Tudo bem? Então, novamente, muito boa sorte. Obrigado pela atenção. E a gente se vê em algum outro vídeo no futuro. Não faço ideia de que matéria. Só espero não vê-los de volta em Física 2. Se acontecer, serão muito bem-vindos e espero fazer alguma diferença. Tudo bem? Então, até a próxima.